Terça-feira diferenciada no Palmeiras aqui, pessoal, reforço de última hora divulgado na madrugada e também, pessoal, imprensa esportiva falando aqui do próximo jogo diante do Fortaleza e logo o Verdão vai assumir a liderança. Acompanhe, pessoal, o vídeo até o final que tem muitas novidades. Jogando em Caxias do Sul, num jogo, assim, é aquele jogo que o treinador odeia, né? mas que o público adora. 5-3 para o Palmeiras contra o Juventude. E foi assim, um show de gols, né? O Estevão fez um gol pro time do Palmeiras, que ele limpou muito bem a bola. O Rafael fez 3 gols. Bola, Felipe. E quem fez o outro do Palmeiras? Falta um. Já nem lembro, mas... O Rios, não foi? Richard Rios bateu a falta, quarto gol. E foi desviada. E o Juventude fez 3 gols na partida. O Juventude acabou fazendo um jogo até... interessante. Muito bom. Né? O jogo foi... Eu digo que o treinador odeia, porque o treinador toma... O time começa a tomar um gol atrás do outro, o cara fica louco da vida, né? Mas... Por isso que a gente tem que dar muita bola para os treinadores, sabe? Vai achar a bola dos caras. Eles não deixam de ter razão, porque eles são responsáveis, sobretudo, defensivamente. Mas foi uma bela partida do Juventude e mais uma partida daquelas de resiliência do Palmeiras. Mas você encheu o saco com o negócio de arbitragem, porque isso aí enche o saco mesmo. Mas a CBF também é uma bola fora atrás da outra. Ruim, né? Vamos lá, Kleber. Primeiro, um jogo importante. Só dizer, viu, mano? Edson Carioca, Danilo Boza e o Ronaldo fizeram os gols do Juventude. O Rios, o Estevão e os 3 gols do Veiga. Alex Gomes Stefano apitou o jogo. Então, cara, um árbitro desconhecido para um jogo grande. O jogo grande que eu digo não pelo Juventude em si, que está passando um momento de dificuldade no Campeonato Brasileiro. Mas jogo do Palmeiras e do Botafogo, você não pode ter árbitro inexperiente. E sem contar que esse cara também é carioca. Mas que apitou o jogo do... Mas é verdade. Apitou o jogo do Botafogo. Tá errado. Pra mim, ó, vamos lá. Não tem que ter árbitro paulista em jogo do Botafogo, como não tem que ter árbitro carioca em jogo do Palmeiras. O Sheik já queria fazer uma batalha Rio-São Paulo. É lógico, pô. Não, essa não é não vai ter mais juiz também. Porque já não tem muito árbitro. Porque o Matheus Candançan, que é paulista, apitou o jogo do Botafogo. Tá errado. É igual aquele negócio, a mulher de César. Não basta ser séria, precisa Nossa, vai provar que tá honesta. É honesta. Podia botar 3 árbitros, 2 árbitros franceses, sei lá. Ela virou séria. É porque ela é muito engraçada. Que já ficou batida essa frase. Deu uma renovada. Mas em Júlio César tinha um belo nome, era Calpurnia. Ele mudou agora a piada. Da piada, onde tá? Mas a arbitragem foi muito ruim mesmo. Uma porcaria. Mas tá 61-60 agora pro Botafogo. Isso. O Fortaleza tá com 56, o Flamengo com 51. O Flamengo ficou com um jogo a menos, vai para 54 se ganhar do Internacional, evidentemente. Que o Inter tá muito bem, como mostrou no Grenal, inclusive. 54. Pô, gente, faltando 8 rodadas, eu sei, o ano passado, em 2009, em 2008, alguém vai tomar Eu já mudei. Segunda passada eu dava 50-40, 50 Botafogo, 40 Palmeiras, 10 Flamengo, com todo respeito a mais uma grande campanha do Fortaleza. Agora eu mudo. Qual é? 50? Não, 55 Palmeiras, 45 Botafogo. Com um ponto a menos? Até porque o Botafogo tá muito bem, só que vai se dividir com a Libertadores. Então, esse negócio de se dividir com a Libertadores, eu acho que tem mais é que se dividir mesmo e tem que entrar quarta-feira voando contra o Peñarol. Mas o jogo que pode ser decisivo, claro, antes pela última rodada é no Allianz Parque, Palmeiras e Botafogo. Então vamos ver aqui, sem Cicinho, mas com a genialidade de vocês. Vocês sabem que na 36ª rodada vai ter Palmeiras e Botafogo. Então vai ter 31, 32, 33, 34, 35. Mais 5 jogos e o confronto entre os dois. Quero ver se vocês são bons mesmo. Bota aí! Bota da tela aí. Bota aí. Bota da tela. Vocês assim, ó. Próximo jogo do Palmeiras é contra o Fortaleza. E o próximo jogo do Botafogo é contra... vocês viram que chique, ó. Isso aqui, ó. É uma casinha, porque o time joga em casa. E esse aviãozinho, esse ônibus ou esse aviãozinho é porque o time joga como visitante. Sensacional. Mas eu gostei dessa coisa do ônibus. Porque o ônibus é São Paulo, né? É porque é na mesma cidade. Exatamente. É fora. O Botafogo não tem ônibus. Genial, cara. O Botafogo não tem ônibus. Sabe o que é isso? É que o Renatinho baixou aquele pacote food emoji. Botafogo, o Palmeiras tem casa, mas o Botafogo recebe o avião, Vasco, e ônibus, porque vai de ônibus até a Arena do Corinthians.
O Botafogo é avião para pegar o Bragantino, casa no Vasco, casa no Cuiabá, avião para pegar o Atlético e casa. Então vai lá, quer saber? Vai lá, eu quero saber quantos pontos. Quantos pontos o Palmeiras faz contra o Fortaleza? Pra mim, vence. 3. Alguém muda? Não. E o Botafogo do Bragantino? Também vence. 3. Vence. Bom, esse foi o primeiro porta-voz. Palmeiras contra o Corinthians, Sheik. Empate. Vasco e Botafogo. Empate. Botafogo. Botafogo ganha. Então, se for isso, tá 3 pontos pro Botafogo. Palmeiras contra o Grêmio, Mauro. Palmeiras vence em casa. Botafogo contra o Cuiabá, Mauro. Botafogo vence o Cuiabá. Tá 3 pontos pro Botafogo. Palmeiras contra o Bahia lá, Nadine. Palmeiras. Botafogo contra o Atlético em Belo Horizonte. Empate. Tá 2 pontos. Certo? 2 pontos. 2 Aí pontos. Eu 2 pontos. perdi já. Palmeiras contra o Atlético Goianiense Lá. Palmeiras ganha. Palmeiras vence. Até porque o Atlético deve estar rebaixado. E o Botafogo contra o Vitória lá. Difícil pro Botafogo, mas vence também. Por essas análises dessa nossa equipe de... Como é que chama agora as equipes de... Especialistas? Não, aqui tem aqueles caras... Estatística. Estatística. Não, Scout, analista de desempenho. Análise de desempenho. É uma boa. Por este raciocínio deles, chegaríamos à 36ª rodada com o Botafogo 2 pontos à frente, certo? Sim. Se eu calculei certo. Sim. E aí iríamos para um Palmeiras e Botafogo na 36ª rodada. Eu só precisava... que eu esqueci de ver com quem ele joga. Eu vou pro intervalo, mas se eu ver com quem, se eu consigo chegar rapidamente com quem eles jogam aqui. Toda vez que eu quero ser rápido, eu bato no botão errado. Impressionante. É inimiga da perfeição, Dedo nervoso. Na 37ª, Cruzeiro e Palmeiras em Belo Horizonte. E o Botafogo vai jogar contra o Internacional em Porto Alegre. E na 38ª rodada, o Palmeiras recebe o Fluminense e o Botafogo recebe o São Paulo. Duelo Rio São Paulo. Aí como vai diria Oswaldo Pascoal, Jesus! É um Palmeiras que só tem o Brasileirão, né? Que se espera um Palmeiras desempenhando, um Palmeiras chegando mais inteiro para essas últimas rodadas, enquanto o Botafogo ainda levando a Libertadores, com esses 2 jogos com o Peñarol tão puxados, mas é fato que a rodada também do fim de semana deu um tom mais dramático até para o Botafogo, né? Porque pensa muito nesse Peñarol, mas depende do que acontece no meio de semana. Tem o Red Bull Bragantino no fim de semana e aí também talvez tenha que pensar, porque tem a volta depois, e o Palmeiras tranquilo ali, só fazendo o seu. O normal seria o Botafogo ter vencido o Criciúma na última rodada. E aí, olhando só para o Campeonato Brasileiro, entendendo o que o calendário exige, ele teria mais tranquilidade para olhar para o jogo contra o Bragantino e falar, bom, aqui eu vou segurar mais, vou afrouxar mais, vou tirar A, B e C, vou dar uma descansada e rodar o elenco. Mas o Botafogo vem de tropeço contra o Grêmio, quando ele também tirou um pouco do seu time. E um tropeço contra o Criciúma, do jeito que foi, com gol no final, desperdiçando muita chance. Eu acho que esse é o ponto do jogo em si do Botafogo. Essa é a preocupação. Um time com o potencial ofensivo que o Botafogo tem e com o volume de criação que o Botafogo tem, não pode desperdiçar tanto assim. Ainda mais nessa reta de chegada, com esse nível de disputa com o Palmeiras, né? Mas aconteceu, foram pontos deixados pelo caminho, no momento em que o Palmeiras vem em crescimento, e isso, claro, aumenta uma pressão. O tamanho do Palmeiras no retrovisor do Botafogo, ele tá gigantesco, pelo que o Palmeiras vem jogando na maior parte dos seus jogos, pelo histórico recente, pelo que é o Palmeiras do Abel como um todo, né? Então uma disputa que pro Botafogo tá ficando bastante perigosa. Em relação ao Palmeiras, assim, era natural que quando o Palmeiras caísse das Copas como caiu pro Flamengo e pro próprio Botafogo, que a gente olhasse e falasse, agora o Palmeiras vai de fato colocar suas fichas e vai virar um candidatíssimo ao Campeonato Brasileiro. Mas eu fiquei surpreso com a maneira rápida e definitiva que a página foi virada. Por mais que seja um trabalho estabelecido, o Abel 4 anos no cargo, o Palmeiras contratou grandes jogadores, mas a maneira que o Palmeiras falou, ponto, virei a página e decolou no Campeonato Brasileiro, me impressiona. E o jogo de ontem contra o Juventude foi um jogo... Eu achei bem interessante o Abel falando sobre o jogo, porque
muita gente trata o jogo de ontem como um jogaço, e o Abel falou, olha, pra mim, um jogo que tem muitos gols, ele tem mais problemas do que virtudes. Mas a maneira que o Palmeiras saiu dos problemas durante o jogo reforça aquilo que a gente acha desse time do Palmeiras. A maneira que a gente reconhece esse time do Palmeiras. Então o Botafogo é um tremendo time, é um timaço, é muito bom time, mas o Palmeiras tá grande no retrovisor. E isso costuma ser um problema. André. Pois é, o jogo de ontem na Serra Gaúcha mostrou algo que quem quer que fosse o concorrente do Palmeiras pelo título, e está claro que é o Botafogo, que lidera o campeonato, mesmo com o escorregão do fim de semana, né? Na noite de sexta-feira. A diferença agora é de 1 ponto. O Palmeiras tem que visitar o Botafogo tem que visitar o Allianz Parque num momento em que, se chegar à final da Copa Libertadores, que é o que eu espero que aconteça, ele vai ter que lidar com essa atenção dividida. O jogo pode ser antecipado, não importa, né? O Botafogo jogará com o Palmeiras aqui em São Paulo, no ambiente da final da Copa Libertadores, e isso é sempre complicado de você administrar. Então eu vejo o Palmeiras com mais possibilidades hoje, por ser uma equipe que lida só com o Campeonato Brasileiro já há algum tempo. Fez uma partida menos do que razoável na rodada anterior contra o Red Bull Bragantino, embora, se o Palmeiras não tivesse falhado tantas vezes na hora de finalizar, a gente poderia aqui estar falando de mais uma dessas vitórias sem tanto brilho, mas que valem os mesmos 3 pontos e carregam uma equipe na direção do título. E nesse jogo de ontem contra o Juventude, o Abel pode dizer, é um jogo problemático, é muito gol, o Palmeiras levou 3, mas fez 5. Foi uma troca de golpes o tempo todo, porque o Juventude luta muito, é isso que ele faz no seu estádio, mas o Palmeiras, principalmente por intermédio do Estevão e do Rafael Veiga, o Palmeiras disse, nós vamos ganhar. Aconteça o que acontecer, nós vamos ganhar. E para mim, essa é a má notícia para o Botafogo. Não necessariamente o Estevão, porque o Estevão é um diamante que todo mundo sabe o que é capaz de fazer. Algumas mentes já se consideram conformadas com o fato dele ser imarcável, incontrolável perto da área. Ontem ele demonstrou isso mais uma vez. Mas a forma como o Rafael Veiga terminou o jogo, para mim, é muito preocupante do ponto de vista do Botafogo e, claro, muito estimulante para o Palmeiras. Porque ele é um jogador com capacidade para ser decisivo, ele e o Estevão podem se complementar, eles já se entendem muito bem. Felipe Anderson fez uma boa partida. O Palmeiras, coletivamente, teve suas falhas, mas também continuou lutando, se igualou do ponto de vista de querer ganhar, né? Às vezes as pessoas dizem, o time quis mais. Não é disso que eu estou falando. O Palmeiras poderia ontem ter sido superado pelo Juventude na questão da alma mesmo. E não foi o que aconteceu. O Palmeiras se recusou a ir embora sem a vitória, e embora sem ganhar o jogo. E o Veiga decisivo, forte fisicamente, em direção ao seu melhor momento na parte final do campeonato, é um problema para todo mundo, mas principalmente para o Botafogo. Em relação ao Veiga, tem um aspecto curioso sobre essa questão da parte física, porque assim, por problemas técnicos, por uma queda técnica, o Veiga virou reserva do Palmeiras, né? O Maurício era o meia, o Felipe Anderson de um lado, o Estevão do outro. Talvez o fato de o Veiga ter perdido a posição tecnicamente no Palmeiras permitiu a ele chegar agora e daqui para o fim da temporada estando fisicamente melhor, porque ele jogou menos minutos, né? Então talvez ter perdido a vaga no time e depois, infelizmente, a lesão do Maurício, possibilite ao Rafael Veiga retomar esse espaço com uma condição física melhor. E o Veiga é um cara que, com a sua condição física a 1000, ele é um cara que desfruta melhor do seu potencial técnico, porque ele é um cara de arranque, um cara muito vertical, de muita força de chegada. Então, assim, aquela coisa de escrever certo por linhas tortas. Ter ficado no banco talvez tenha sido bom para o Veiga chegar agora com o tanque bem cheio. Foi personagem nesta vitória do Palmeiras, assim também como o Estevão e um Juventude, Dona, que estava ali demorando para vender a derrota, né? Foi insistindo, foi buscando, mas aí depois o Palmeiras abriu de fato a sua vantagem, conquistou mais uma vitória. Era até esperado esse favoritismo do Palmeiras contra o Juventude, que ainda também busca se
encontrar nesse trabalho do Jair, né? Também oscila em muitos momentos. O que não foi esperado foi um Juventude que se defendesse tão mal. Ainda mais uma equipe treinada pelo Jair, né? Ofereceu muitos espaços para um Palmeiras que é muito perigoso e acabou perdendo. Mas foi um jogo, em vários momentos, lá e cá. O Palmeiras não teve tanto controle assim, né, do Juventude nessa partida. Sobre o Veiga, é falar sobre a recuperação de um atleta que está muito bem fisicamente, retoma a confiança, tinha perdido a titularidade com o Maurício, né, pro Maurício, que estava muito bem no Palmeiras. E a partir da lesão do Maurício, o Abel consegue resgatar o melhor nível do Veiga. E, aliás, o Abel elevou muito o que é o Veiga no Palmeiras, né? Um jogador com uma capacidade de decisão enorme, é o meia com mais gols nessa temporada no futebol brasileiro e costuma ser um meia com muitos gols realmente, como ele acabou de falar. Com esse hat-trick, o primeiro nessa edição de Brasileirão, são 17 gols na temporada inteira. E ele tem essa característica de ser um exímio finalizador, né? De chegar ali com um elemento surpresa, jogando um pouco mais por dentro. Felipe Anderson bem por um lado e Estevão desequilibrando como sempre ali pelo lado direito. De fato é muito acima da média, vem liderando ali o prêmio, né, da bola de prata, né, para ser o bola de ouro no final da temporada. É um Palmeiras que tem organização, apesar de ter sofrido mais do que o normal ontem defensivamente, e que agora no Campeonato Brasileiro, né, tem o melhor ataque e a melhor defesa. Não é o líder, mas está vindo babando, né, com muita força nessa perseguição ao Botafogo. É um time que está muito focado até para tentar salvar a temporada, né? Para ter esse peso de um título brasileiro. Vai ser legal acompanhar essa disputa contra o Botafogo do Arthur Jorge, né? Essa equipe não perde há muito tempo e é muito difícil de ser batido. Pois é, esquentou ali a briga, mas o Botafogo segue na liderança. Tem também, nesse meio de semana, a Copa Libertadores, já assunto por aqui. Inclusive, a gente ainda vendo os gols aí dessa goleada do Palmeiras para cima do Juventude e o Palmeiras seguindo firme nessa luta ainda pelo Campeonato Brasileiro. A gente tem mais personagens deste Palmeiras que... Só com 17 anos e como ele é influente para esse Palmeiras. Hoje até é um Palmeiras que tem mais repertório no momento ofensivo. A gente falou aqui sobre ter o melhor ataque. Você tem um Veiga, você tem um Felipe Anderson, você tem o Flaco Lopes. Mas em vários momentos nessa temporada, ele representava a criatividade da equipe. Tinha uma dependência muito clara. E de novo, em um jogo importante, ele chamou a responsabilidade e brilhou. A comparação com o Neymar acaba sendo válida porque o Neymar é o ídolo do próprio Estevão. O Neymar ele é muito influente dentro de uma geração de novos jogadores do futebol mundial, e eu não falo só sobre jogadores brasileiros. O Lamine Yamal, por exemplo, coloca o Neymar como um grande ídolo. Só que eu acho que ele pode ter ultrapassado nos números. No nível do jogo, ainda não ultrapassou, né? E vai ter que jogar muito para conseguir dialogar de igual para igual com o Neymar. Naquela época, eu já acho que o Neymar era melhor, né, que o Estevão. E o Estevão vai ter que jogar muita bola para conseguir superar, né, o que o Neymar apresentou tecnicamente. Mas que é um jogador, de fato, fora de série, é um craque que a gente está vendo o crescimento nesse Palmeiras do Abel, não tenho nenhuma dúvida, e merece estar na liderança, né, do prêmio da Bola de Ouro, do nosso Bola de Prata aqui. É impressionante como ele virou a chave desse Palmeiras e vem empilhando grandes atuações. Tem 17 anos, é um adolescente, né? Uma doideira isso, né? Impressionante. Pra gente arrematar o assunto... Torcedor do Palmeiras, então aqui, reforço aqui de última hora, informação divulgada na madrugada, né, pessoal, sobre... envolvendo aí o Palmeiras, né? O Verdão agora que tem encontro marcado diante do Fortaleza, já tem tudo para que o Palmeiras consiga fazer um bom jogo, ganhar, né? E na minha opinião, o Palmeiras é favorito aí pelo futebol que vinha apresentando ultimamente, né? Se o Palmeiras vencer, tem tudo para que assuma de vez aí a liderança, né? Pessoal, vamos lá. Chegada diante do Talisca ao Palmeiras, tem definição oficial para o Super Mundial de 2025. Notícia do Palmeiras, antes Talisca pode ser reforço para 2025. O Palmeiras será um dos clubes que representará o futebol brasileiro no Super Mundial de 2025. E para fazer uma grande competição, o Verdão planeja aí ao mercado em busca de uma estrela, pessoal. Não é qualquer jogador, tem que ser jogador nível Liga Europeia, né? Premier League aí, para poder ter sim a confiança, né, para jogar, né? Em seu canal, Jorge Nico tratou de dar detalhes sobre
rumores da possível volta de Andrés Talisca. Então, para o futebol brasileiro em 2025, na Arábia, o atacante não vive boa fase. Embora não esteja no melhor momento, as chances de Talisca pintar no futebol brasileiro mundial 2050. Então, segundo o Jorge Nicola aqui, pessoal, o Talisca está sendo vinculado para o Verdão. Deixa aqui sua participação. Você apoia essa negociação? Você acha interessante aqui? E se você tem algum outro jogador em mente que gostaria que viesse para o Palmeiras, deixa aqui seu feedback. Quem sabe assim a diretoria possa estar vendo o seu comentário e levar isso em consideração. Vou ficando por aqui, pessoal. Se é novo aqui, sejam todos bem-vindos. Aproveite para se inscrever no canal e deixar o seu like no vídeo.